o podcast da revista Carga Pesada e nós estamos há 26 anos na internet e agora estabelecemos mais um canal de comunicação com o setor do transporte, em especial com quem vive o dia a dia das estradas. Siga o nosso canal no YouTube, Revista Carga Pesada, e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, Google Podcasts ou outros tocadores, siga-nos e dê 5 estrelas. Eu tô aqui hoje com Dilene Antonucci, editora da revista Carga Pesada, e Nelson Bortolin, repórter da Carga Pesada, e eu sou Leiliane de Castro, também repórter da revista Carga Pesada. Como é que vocês estão, gente? Eu estou bem, e você, Dilene? Tudo bem também, feliz por estar aqui mais uma vez. E hoje, pessoal, nós vamos tratar de um tema bastante complexo. Os pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas, mais comumente chamado tabela de frete. Elas foram instituídas pela Lei 13.703 de 2018, vocês se lembram, depois daquele movimento de bloqueio das rodovias por todo o país. Há muitas críticas sobre essa lei. Mesmo entre os caminhoneiros, alguns nem lembram mais que ela existe. Os valores são atualizados 2 vezes por ano pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, até o dia 20 de janeiro e até o dia 20 de julho. E também toda vez que o preço do diesel sofre alteração de mais de 5% para cima ou para baixo. Em Londrina, um grupo de motoristas que faz viagens de curta distância se organizou com o objetivo principal de fazer valer as tabelas de frete. E eles dizem que estão tendo bons resultados. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Caminhoneiros Autônomos de Londrina e região, Luiz Carlos Vicioli. Veja o que ele disse. Então, assim, a gente fundou a associação na medida do quê? Da necessidade de a gente estar almejando um frete justo, um frete de tabela, que a lei hoje não se cumpria no mercado. Então a gente faz cobranças às transportadoras, as transportadoras botam com nós esse frete de tabela, então a gente está trabalhando dentro de um espaço de dignidade, de ganho, para estar se mantendo a família, caminhão e para estar se cumprindo com as empresas o serviço bem feito, e bem categórico no caso, né? E é isso aí. Então, quando o frete de tabela não está no preço que a gente tem, e a lei ela nos ampara, a gente coloca os caminhões na frente da empresa, não que vai trancar, mas sim termos caminhão para a gente combater o frete abaixo. Aquela pessoa que estiver vindo para juntar com nós, para almejar o frete de preço de tabela. É só o que a gente quer, não trabalhar abaixo disso, tá? Para tá resgatando aí, para a gente estar cumprindo, porque dentro da área de trabalho da gente, a gente é cobrado, tanto por polícia militar, polícia rodoviária, pelas empresas, as condições do caminhão da gente. E até então a gente não estava tendo de fazer essa manutenção. Hoje, num frete que a gente está atuando, de um espaço curto, que é 200 km abaixo que a gente atua, que é o tal do rasga-lona, então melhorou bem o aspecto dos caminhões hoje. E não tinha esse pneu, hoje estão tendo pneu, lonas, até troca de caminhão hoje, o pessoal já está mais animado e fazendo isso aí. Então é isso aí. Hoje a associação, a ACAL, a Associação dos Caminhoneiros Autônomos de Londrina e região, nós atuamos no mercado, na região, para combater o frete que não esteja na tabela. O pessoal se reuniu para fazer valer essa lei, só assim mesmo para conseguir, né, os direitos. Mas parece que tudo que envolve legislação de caminhoneiros sempre vira uma novela. Sempre tem gente que vai entrar na justiça, e nesse caso também aconteceu isso. A ação de inconstitucionalidade, ela não foi votada ainda. Está lá na pauta do Supremo, não há previsão para isso, né, para quando ela vai ser votada. Mas o ministro Luiz Fux já tomou a decisão de suspender toda e qualquer multa em benefício do caminhoneiro que não é remunerado de acordo com a tabela. A gente conversou com o advogado da CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, e ele explicou para a gente sobre isso. Vamos ouvir o que ele disse. Em primeiro lugar, a lei que estabeleceu o piso mínimo de frete, ela prevê multa, essa lei prevê multa para quem não cumprir, né, para o contratante que não cumprir.
Essas multas estão valendo ou elas foram judicializadas e caíram? Elas, em parte, elas foram judicializadas, mas estão suspensas por decisão do Superior Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 59 e 56. Então, o que aconteceu? Foi entrado com essa ação, foi pedido liminarmente a suspensão da lei, suspensão da eficácia dos efeitos da lei. O ministro Luiz Fux não deu a liminar, mas suspendeu a aplicação de multas e suspendeu todas as ações entre particulares que versassem sobre a cobrança da multa decorrente do piso mínimo. Lembrando que tem duas penalidades ao infrator ao piso mínimo de frete. Tem a multa administrativa, a ser aplicada pela NTT, pelo descumprimento, e tem uma indenização devida ao transportador, que é equivalente ao dobro do valor da diferença entre o que foi pago e o que era devido, que depende do julgamento, da cobrança individual de cada um, de cada titular desse direito. Ambas, a multa e as ações individuais, foram suspensas. Então, a situação é hoje. Não é que a lei caiu, a lei está em vigor, mas está suspensa a cobrança ou a aplicação de penalidades decorrentes dela. Caso o Supremo venha a entender que as multas elas são constitucionais, essa decisão retroage, eu quero dizer assim, o transportador poderá requerer possíveis valores que não foram pagos retroativamente? Eu acredito que sim. E digo acredito porque no direito nada é exato como na engenharia, né? Mas, por precaução nossa, que as ações que nos chegam, né, as demandas que nos chegam de transportadores, nós estamos ajuizando as ações e o juiz suspende as ações. E por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para cumprir o prazo prescricional, com medo de que, ao não entrar com essa ação, a gente perca o prazo de prescrição de ajuizamento dessas ações. Então, imagina que o tribunal já está suspenso esse processo há 3 anos e meio. 2021, 22, 23, fevereiro de 2020 foi suspenso. Vai haver um questionamento sobre o prazo de prescrição para ajuizamento dessas ações, né? Então, você tem um prazo para entrar com a ação. Se você não entra, você perde, né? Esse prazo chama prazo prescricional. Então, para evitar isso, no que está ocorrendo nesse período de infração, eventualmente detectada, a gente está entrando com as ações por prevenção. A orientação da CNTA, então, é para que os motoristas que não receberem os valores ajuizem uma ação. Ajuizem as ações decorrentes pertinentes, né? Exatamente. Como que o caminhoneiro ele pode buscar essa assistência jurídica? O caminhoneiro pode procurar o seu advogado de confiança, pode buscar uma orientação no sindicato que ele é filiado ou que tem perto da localidade dele, ou pessoalmente ele pode ir num juizado especial se a causa for inferior a 40 salários mínimos. Normalmente né? Porque nós estamos falando do dobro da diferença de frete. Então, nós estamos falando de 40 salários mínimos aí, nós estamos falando aí de 50 mil, mais de 50 mil reais. Então, ele pode ir no juizado especial e dizer, olha, eu tive um frete aqui que é abaixo do valor e quero cobrar o dobro da multa. Ele pode, até metade disso, até 20 salários mínimos, ele pode comparecer sem advogado, nos juizados especiais, que eram antigos pequenas causas. Para concluir, doutor, a CNTA sabe dizer se essa lei, de forma geral, na média, tem sido cumprida, se os autônomos estão, de fato, recebendo de acordo com a lei? Nelson, a informação que a gente tem das nossas bases é que hoje a tabela está até abaixo do valor do mercado. Então, veja, nós tivemos um processo de construção dessa tabela, né? Quando a lei foi instituída lá pelos meados de 2018,
foram feitos diversos trabalhos, envolvendo até a universidade, para a gente conseguir chegar numa formatação. A tabela começou baixa, uma primeira versão, segunda versão veio alta, aí ela ainda contemplou algumas distorções no caminho. Então, porque ela não é linear, né? Ela depende do número de eixos, depende da distância, depende do tipo da carga. Então, em algumas situações ela estava muito acima, em algumas situações muito abaixo. Então, a NTT, a cada 6 meses, ela vem e atualiza a planilha. Ela lançou agora recentemente um novo edital sobre isso, mas hoje a realidade da planilha de frete constante da NTT é que ela está abaixo do valor de mercado. Então, veja, se a gente olhar por um lado, estão cumprindo a tabela? Sim, estão cumprindo. O problema é que a tabela está defasada. É esse o entendimento das nossas bases. Pois é, gente. A dica é procurar a justiça sempre que pagarem para o motorista um valor abaixo das tabelas. Vamos conversar agora com o engenheiro Lauro Valdívia, que é especialista em custos e precificação do serviço de transporte. Valdívia, agradecemos a tua participação. Oi, que é isso. Eu que agradeço aí o convite e sempre que precisar, estou à disposição. Valdívia, como são calculados os valores de frete da tabela? E a gente queria que você explicasse melhor para os nossos amigos internautas como é que funciona essa mecânica de cálculo. O cálculo, assim, ele tem como base aí o custo dos caminhões, né? Então, na verdade, é só custo de caminhão, não tem nada além disso. O que eu quero dizer, nada além disso? Né? Não tem dentro do piso mínimo, não tem despesa administrativa, por exemplo, se for uma empresa, né? Não tem impostos nenhum, né? E nem margem de lucro. Então, é só o custo mesmo do veículo, da operação do veículo. Como é que foi proposto aí essa tabela? Ela é por tipo de veículo, né? E o tipo de veículo aí envolve não só a quantidade de eixos que tem o veículo, mas também o tipo de carroceria que ele utiliza. Né? Então, você vai lá, na tabela você tem caminhões de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 e 9 eixos. E depois você tem 12 categorias lá, e aí vamos dizer que é o tipo de carga, que seria o tipo de carroceria. Aí passa por container, carga frigorificada, né? Produto químico, carga geral, né? Aí são 12 tipos lá de categoria. Qual que foi a proposta aí da Exalc que fez a tabela, essa última versão da tabela? Ela definiu 2 coeficientes para você calcular o custo da viagem, né? Um coeficiente relacionado ao tempo que o veículo fica parado na carga e descarga, tá? Que ela considera 5 horas para carga e descarga. Então, ela custeou essas 5 horas e o coeficiente representa, o valor lá do coeficiente representa as 5 horas do caminhão parado na operação de carga e descarga. Né? E tem um outro coeficiente, que é esse de deslocamento, que ele chama coeficiente de deslocamento, que é por quilômetro rodado, né? Que aí está embutido dentro desse coeficiente os custos variáveis, lá, o combustível, o pneu, o custo com manutenção, né? A própria lavagem, lubrificante, está tudo nesse custo variável. E, além disso, desse custo variável, você tem o custo do tempo que o caminhão demora para percorrer 1 quilômetro. Então, dentro do coeficiente de deslocamento, tem o custo variável e também tem o custo do tempo que o caminhão demora para percorrer 1 quilômetro. Né? Aí, para calcular, é uma coisa simples, né? Basta o caminhoneiro ver quantos quilômetros ele vai rodar na viagem, né? E aí pegar o coeficiente de deslocamento, multiplicar por essa quilometragem e somar com o valor da carga e descarga, com o coeficiente de carga e descarga. E aí ele tem, sim, o valor da viagem. Entendeu? Tem algum aplicativo, algum site que ajuda o caminhoneiro a calcular? Então, assim, tem vários sites aí que se propõem a fazer esse cálculo, né? O próprio Tabelas de Frete lá, ele tem lá um simulador, né? O CETCESP aqui em São Paulo, se não me engano, também tem simulador. Assim, são vários, né? Como eu falei, é uma continha simples, desde que você tenha lá a tabela, a última tabela atualizada, né? Com os coeficientes, aí basta você escolher lá a categoria, quantos eixos tem teu veículo,
fazer a continha é uma conta bem simples mesmo. Quilometragem vezes o coeficiente de deslocamento e soma com o coeficiente de carga e descarga. Mas tem muito aí, se procurar na internet tem vários. O cuidado que a pessoa tem que tomar é ver se o simulador está com a última tabela, porque a tabela vem mudando bastante aí. Esse ano mesmo já mudou aí umas 4 vezes, né? A lei diz que que a NTT tem que atualizar os valores 2 vezes por ano, em janeiro e julho, né? Mas caso o combustível, o diesel, tenha uma variação maior, para cima ou para baixo, de mais de 5%, ela tem que atualizar, né? Então, independentemente da obrigação de ter que atualizar em janeiro e julho, se entre esse período tiver um aumento do diesel ou uma diminuição do diesel superior a 5%, ela tem que atualizar a tabela também. Então, tem que ficar de olho a isso, né? Se o simulador que você vai utilizar, se ele está usando a última versão, a última tabela publicada. Só esse o cuidado. Ô Valdívia, no seu entendimento, esses valores, eles cobrem os custos do trabalho do caminhoneiro e ainda resta uma margem de lucro para ele, ou não? Tá, assim, a proposta da tabela é não ter margem de lucro, né? Mas eu vejo dentro dos parâmetros utilizados na tabela algumas gorduras lá que poderiam fazer esse papel aí de margem de lucro, né? Por exemplo, eles utilizam lá, eles dizem que o caminhão, ele trabalha 23 dias por mês, 8 horas por dia, né? A gente sabe que um motorista, aí, mesmo que seja empregado, não trabalha só 8 horas por dia, né? No mínimo tem 2 horas extras, agora com a possibilidade de ter até 4 horas extras. E se for um autônomo, trabalha muito mais do que 8 horas por dia, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que diminui muito a produtividade do caminhão, né, e aumenta o custo, né? Porque quanto menos trabalha, como você tem custo fixo, o custo fixo é rateado pelas horas trabalhadas, né? Então, quanto menos horas você põe lá para ratear, mais caro fica o custo, né? Como então considerar só 8 horas, o custo, por conta disso, fica um custo mais elevado, né? Então, se o caminhoneiro trabalhar mais de 8 horas por dia, com certeza essas horas a mais vão se converter, se ele receber o piso mínimo, vai se converter em lucro, né? Então, seria uma margem de lucro através disso. Agora, tem um problema, né? A NTT, não sei se por preguiça ou por falta de competência, eu não sei, né? Mas o fato é que ela vem atualizando a tabela pelo INPC, né? Porque a lei diz que você pode atualizar, você não, o mercado, né, vai atualizar a tabela pelo INPC caso a NTT não consiga atualizar dentro do prazo, né, até dia 20 de janeiro ou 20 de julho, se ela não atualizar os parâmetros lá, todos os custos, né? Então, se ela não atualizar ou não publicar uma tabela dentro do prazo da lei, né, 20 de janeiro e 20 de julho, que o mercado pode simplesmente atualizar pelo INPC. Mas só que ela adotou isso como regra, e ela vem atualizando a tabela pelo INPC, coisa que não tem nada a ver. O INPC é uma cesta de insumos que não tem a ver com o transporte, né? A cesta de insumos do transporte é o pneu, é o combustível, é a peça, é o valor do caminhão, é o licenciamento, é o IPVA, né? E o que o INPC tem disso tudo lá, né? Muito pouco. Então, por isso que é importante, e a gente já vem alertando a NTT para ela parar de fazer isso e atualizar pela planilha mesmo, né? Ir lá e atualizar o combustível, atualizar o preço do pneu, atualizar o que tem que atualizar. Não dá tanto trabalho assim para você ter que fazer 2 vezes por ano uma coisa dessa, né? Mas eu não sei porquê, né? Se ela não vem fazendo isso. O que vem prejudicando, assim, de forma para vocês terem ideia, o ano passado, o INPC, por maior que ele tenha atingido, ele atingiu coisa na casa de 10%, né? E o índice de inflação do transporte bateu mais de 30%, né? Então, tudo bem, quando a situação de mercado está uma situação normal, você pode até utilizar, né? Os índices são meio parecidos, né? Quando a situação está dentro da normalidade, mas como foi o ano passado, que você teve o diesel por conta da guerra tal, que fugiu do padrão, aí a coisa fica descompensada, você não pode atualizar por um valor que, né? Os caminhões mesmo subiram aí, só esse ano, pela minha medição aqui, subiram 28%,
né? Muito acima da inflação. Será que o INPC ou IPCA levam isso em consideração? Não, entendeu? Então, por isso que a gente não pode querer usar uma cesta de insumo para atualizar uma outra coisa que depende de outros insumos, né? E o que ela vem fazendo é exatamente isso. E por conta disso, os valores aí não estão, assim, muito condizentes aí com a realidade, né? Valdívia, só também mais uma perguntinha. Claro que existem problemas, você falou do índice que é considerado que não contempla os insumos de transporte, mas de qualquer forma essa tabela traria, se cumprida, como se espera, uma condição bem melhor para o caminhoneiro de remuneração do que a que existia anteriormente, concorda? Não, concordo, até porque a gente tem um problema no setor, que é a questão da capacidade, não só do caminhoneiro, mas eu diria até que da grande maioria das empresas, de apurar o custo, né, de transporte e cobrar de forma condizente aí em relação ao custo. Então, a gente tinha antes, sem essa referência aí, tinha fretes muito abaixo do custo, né? Por quê? Porque a grande maioria não sabe calcular o custo e acaba cobrando abaixo do custo. Nesse sentido, eu acho que o piso mínimo tem o seu valor, né? Porque ele dá uma referência. Eu só não concordo com essas categorias, criar 12 categorias. Eu acho que se é piso, né? Você põe lá a categoria que tem um menor custo para dar como referência, e é evidente que se você não está nessa categoria, você tem que cobrar mais do que ela, né? É igual ao salário mínimo, né? Você tem um salário mínimo, você não tem, enfim, é um salário mínimo que vale para qualquer trabalhador, né? Claro que se você é um engenheiro, é um médico, você não vai querer receber um salário mínimo, vai querer receber mais, né? Então, é exatamente isso, né? Então, se você transporta, por exemplo, um produto químico, né, que tem um tanque, né, que custa mais até, muitas vezes, que o cavalo mecânico, né, ou a soma dos dois, hoje, você pegar um tanque com um caminhão, um cavalo, hoje está 1,5 milhão, quase 2 milhões, vai depender do tanque, né? 1 milhão do cavalo, mais 800 mil do semi-reboque, né, dá quase 2 milhões. Né? Nessa condição, você não vai poder comparar um frete desse equipamento com o equipamento lá de um carga seca, de um baú, que está na casa aí de 1 milhão, 1 milhão e 100, né? Quer dizer, quase metade. Então, por isso que eu digo, você precisaria ter um piso mínimo único aí, e todo mundo que não tiver nessa categoria teria que receber a mais, né? Isso já ajudaria bastante. Esse negócio de complicar 12 categorias, e se você não tiver dentro das 12, como é que você faz? Também não dá para o governo ficar criando várias categorias por tipo de carga, porque a gente tem aí centenas de tipos de carga, né? Fica complicado, né? Outra coisa que o pessoal cobra, porque o governo tem que criar um piso mínimo regional, né? Por quê? Porque o diesel aqui, sei lá, no Mato Grosso é maior do que... Mas também não dá, entendeu? O piso mínimo é piso mínimo, deveria ser, inclusive, feito, calculado com o preço do diesel mais barato. Claro, se está no estado que é mais caro, você tem que cobrar mais, né? Por isso que é piso mínimo, né? Mas uma outra coisa que o governo optou não foi fazer um piso mínimo com mínimo, ele fez um piso mínimo com média, né? Com valores médios. Isso é um problema, né? Porque se piso é mínimo, não pode ser pelo valor médio, né? Porque senão você vai pagar, em muitas situações, você vai estar pagando muito mais do que deveria, né? E é o que acontece. Como você disse, o piso é bom. Eu diria que se você receber o piso, é um valor razoável, mesmo que você não tenha margem de lucro em cima do valor, né? Então, claro, em determinadas situações pode ser que o custo seja maior. Uma coisa importante também a ser observado é a questão dos parâmetros que foram utilizados, né? Então, como eu disse, o piso mínimo considera 5 horas para carga e descarga. Não é 5 para carregar e 5 para descarregar. É 5 horas no total. Então, se você, na tua operação, né, você demora mais tempo do que isso, aí, nesse caso, o piso mínimo não vai servir, né? Você vai ter que ter um adicional, né? Então, você vai ter que receber alguma coisa a mais. Se em vez de 5 horas, eu fico 10 horas parado na carga e descarga, já não basta receber o piso mínimo. Ou, no mínimo, eu deveria receber o dobro do coeficiente de carga e descarga, né? Porque se o carga e descarga são 5 horas, eu fico 10, eu tenho que receber o dobro. Ou receber um adicional, que é o que diz a lei, né? A partir da 5ª hora,
Aí sim você recebe R$2, R$2,17 por tonelada de capacidade do veículo. Aí parte para a lei de estadia, né? Partir para a lei da estadia. Então tem que estar atento aí aos parâmetros, né? Para saber se o piso atende às suas condições ou não, se está aderente às suas condições ou não. Então é isso, Valdívia. A gente quer mais uma vez agradecer a sua participação e reforçar mais uma vez que nós estamos aqui com o Valdívia, falando com vocês, trazendo informações tão relevantes para quem está na estrada e vive do frete, né? Graças às parcerias com as principais montadoras, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, DAF, Volkswagen, Iveco, e outros 2 patrocinadores também que a gente quer destacar aqui em outros segmentos, que no caso é a Trucks Control, que é uma tradicional empresa do setor de rastreamento de veículos, e a Resfriar, que você também conhece, é uma marca tradicional de climatizadores e geladeiras. Sem eles, nós não estaríamos aqui conversando com vocês. Mas é isso então, pessoal. Agradecer, Valdívia, muito obrigado. Você teria alguma coisa a acrescentar para finalizar essa sua fala? Não, assim, eu que agradeço aí a atenção e o convite aí de vocês. Volto a dizer, sempre estou à disposição. E caminhoneiro tem que, sim, receber o que é justo, né? O piso veio aí para ajudar, né? Mas ele sozinho também não resolve o problema, né? O caminhoneiro tem que receber, né? Não basta ter a lei dizendo que ele tem que receber, se ele aceitar receber abaixo, né? Não tem como, a lei não tem como obrigar ninguém a receber. Então, essa é a questão, né? Então, alertar os caminhoneiros aí que eles têm que receber. Porque se depender da NTT multar quem não estiver pagando, aí aí a coisa não vai funcionar, não. Então tem que bater o pé e falar, tem que receber o piso. Se todo mundo fizer isso, pelo menos todo mundo vai estar recebendo algo razoável dentro dos custos envolvidos aí na prestação de serviço. É isso que é importante. Valdívia, muito obrigada pela sua participação. A gente espera nos próximos episódios. E esse foi o podcast da revista Carga Pesada. A gente agradece pela sua audiência e se você gostou, acompanhe as nossas redes sociais para não perder os próximos episódios. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no YouTube. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, dê 5 estrelas no seu tocador de podcasts favorito e nos ajude a manter esse jornalismo de qualidade e de credibilidade no setor. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!